O Senhor está na frente, no comando e no controle de tudo. Não se desespere, não desanime. Como a gente canta, não desanime, Deus proverá. É o Jeová Jirê, é o Deus que provê todas as coisas. Então vamos confiar no Senhor, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Eu quero convidar você para ler no livro do Êxodo 14, diz assim, versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Olha, o povo de Jacó, né, de Israel, eles nem ao menos conseguiram se distanciar muito do Egito e logo estão na iminência de ter um conflito, uma batalha. E obviamente era um povo que não tinha preparo para a batalha, estratégia para a batalha. Eles não foram introduzidos no exército egípcio. Era o povo que apenas trabalhava, que queimavam os tijolos, né? Para a construção, perdão. E quando chega a notícia de que o exército vinha atrás para fazer com que este povo recuasse, eles se viram sem opção nem para fugir, porque diante deles agora estava o mar, conhecido como Mar Vermelho. Então, para os lados e para trás e para frente não tinha saída. E que peleja eles poderiam pelejar, visto que, apesar de serem numerosos, mas não tinham estratégia militar. E a gente começa a analisar esta passagem sobre algumas batalhas, porque era um tempo de conquista, era um tempo em que ou você conquistava ou você era conquistado, né? Desde a saída do povo do Egito, que eles pelejam, eles batalham, eles lutam, e quando chega na terra que Deus havia prometido, tem mais peleja, tem mais luta para possuir a terra. Então não tinha como chegar lá e pedir: por favor, Deus nos mandou aqui, estamos atravessando o deserto há 40 anos e essa terra é nossa porque Deus prometeu a Abraão. Não, é tempo de conquista, é o contexto da época, e é por isso que Deus determinava que eles lutassem, que eles adquirissem a terra através de batalha, através de luta. E daí para frente, a gente vê Israel sempre nesse contexto de luta, de proteger seu território, de evitar com que os inimigos adentrassem e os subjugasse ou levasse as suas plantações. E isso que eles sofreram muito com os midianitas, com os filisteus, com os moabitas, e era uma peleja constante. Mas em tudo isso, o que eu quero dizer é
que para cada peleja, para cada guerra, para cada batalha, Deus dá uma estratégia diferente. Veja que não era a mesma estratégia aplicada em todas as batalhas. Sempre que estamos diante de uma peleja, de uma batalha, de um mar vermelho, sempre que estamos diante de um povo hostil, diante dos amalequitas ou diante de qualquer outra situação que nos afronte, que queira o nosso fim, Deus nos dá estratégia na peleja. Deus nos dá estratégia de como lutar. Às vezes, Ele manda pegar a espada e lutar. Às vezes, Ele manda andar. Ou, através da música, Ele dá vitória. Ou, em alguns momentos, a estratégia é recuar. Em outros momentos, Deus diz: não façam nada. O que vai determinar é o momento, a situação. Porque sempre, mas sempre, o resultado das pelejas, das batalhas da nossa vida, o resultado sempre será de vitória, porque sempre é Deus que está na frente das nossas pelejas, das nossas batalhas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos dilemas, das nossas inquietações, da nossa ansiedade, do nosso medo, do nosso pavor, do nosso estresse, do nosso cansaço, da nossa depressão. Mas Ele chega e diz: você hoje não vai pelejar. Essa peleja não é sua. Então, Deus entende o momento, Deus nos compreende, Deus nos sonda, como diz o salmista no Salmo 139. Há momentos que Ele diz: ponte de pé, pega a espada, luta, que eu te darei força. Em outro momento Ele apenas diz assim: olha, só faz rodear as muralhas. Ninguém grita, ninguém faz nada. São as estratégias que Deus nos dá. Aqui, nesse contexto, a gente vê que Deus, Ele determina ao povo, quando o povo diz assim para Moisés: olha, Moisés, Faraó está se aproximando, os egípcios vêm aqui atrás de nós. Estavam com medo, estavam trêmulos, estavam apavorados. Eles clamam, eles choram ao Senhor. Aí eles dizem para Moisés: Moisés, não havia sepulcros no Egito? Porque a ideia que eles tinham era de que talvez Faraó não os viesse buscar de volta, mas aniquilar aquele povo, aniquilá-los. E eles dizem assim: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, este povo ainda não tinha entendido aquele Deus que se manifestou com poder lá no Egito, envergonhando as divindades egípcias, não abandonou o povo, não deixou o povo à sua própria sorte, não disse: agora é com vocês, eu vou ficar daqui só assistindo. Não, é um Deus que está conosco em todas as situações, todos os dias. A promessa de Jesus é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de tudo, até que tudo se concretize, se cumpra, porque depois disso estaremos com Ele eternamente. Mas o povo parece que havia esquecido do que Deus já tinha feito, das suas maravilhas, de como Ele castigou os deuses egípcios, envergonhou aquelas divindades que nada eram.
de como ele deu um golpe tão poderoso no Egito, matando os primogênitos, toda a nação. Agora, ao despertar do dia, vem ali o seu morto e praticamente expulsaram o povo de Israel, dizendo: manda esse povo embora. Faraó agora aprende a lição, mas até nisso a gente vê um trabalhar de Deus. Quando o povo é cercado pelo exército de Faraó, diante do Mar Vermelho, não tinha saída. Deus permite que certas coisas aconteçam para que Ele manifeste a sua glória, o seu poder em nossas vidas. E muitas vezes a gente não está entendendo por que está ficando cada vez mais difícil. Por que as coisas estão se afunilando? Por que as coisas estão ficando mais difíceis? Visto que Deus está conosco, não parece uma contradição? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Deus está conosco. Aí de repente tudo começa a dar errado. Aí vem a frustração dizendo assim: será que não tinha sepulcro no Egito para que você, Moisés, nos tirasse de lá para a gente ser sepultado aqui? E a pergunta é: por que fizeste isto conosco? Por que nos fizeste isso? Versículo 11. Fazendo-nos sair do Egito, a culpa é sua. Foi ideia sua. Que ideia maluca é essa? Que loucura é essa? Fazer com que milhões de pessoas abandonem a sua vida. Mais de 400 anos ali no Egito, acostumados com a cultura, acostumados com o trabalho. Agora, eles mesmos tinham clamado ao Senhor porque não aguentavam mais, não suportavam mais a escravidão, o trabalho pesado. Aí Deus chega para agir e eles não entendem o agir de Deus. Será que a gente não age muitas vezes assim? A gente pede a Deus uma saída, a gente pede a Deus uma solução, a gente diz que não suporta mais, mas quando as coisas começam a acontecerem na nossa vida, e porque não é da forma que eu quero, do jeito que eu penso, da forma que eu planejei, eu digo: parece que Deus não está atendendo a minha oração. Porque o clamor, Deus disse a Moisés: o clamor do povo chegou até a mim. Vai lá e liberta-os. A forma com que Deus está libertando, há um propósito nisso, há um porquê, há uma lição, é um método que Deus utiliza para nos ensinar, para nos melhorar. E nós devemos estar atentos ao porquê de certas coisas que acontecem na nossa vida, para não blasfemar, para não entristecer, para achar que Deus não está vendo, para dizer: se Deus estivesse comigo, não teria acontecido tal coisa, eu não teria perdido, eu não teria adoecido, a porta não teria se fechado. Queridos, mas a gente não entende como é que Deus está trabalhando aí no meio deste caos, porque a Bíblia diz que Ele tem o seu caminho na tormenta. Deus sabe como fazer e como agir e como pelejar as nossas batalhas. Sei que não é fácil compreender o trabalhar e o agir de Deus, mas se a gente fizer como Ele disse aqui ao povo: estáis quietos, não temais. Porque às vezes a gente fica muito agitado com as coisas que estão acontecendo, a gente fica muito agoniado e não consegue discernir, entender, sentir o trabalhar de Deus em meio ao caos que se instalou. Mas, irmão, o senhor está dizendo que Deus trabalha no caos?
No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no meio do caos. O Espírito Santo estava atuando, estava criando vida, estava criando a situação para criar vida. Um ambiente que tivesse a possibilidade de vida, de desenvolver vida. Mas isso acontece no meio do caos, numa terra sem forma e vazia, nas densas trevas. Deus atua nos momentos mais difíceis, quando você de fato e de verdade estiver sem saída, sem solução, que não tem mais jeito a sua causa, é porque Deus chegou. A palavra de Deus é: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais. Eles tinham motivo para estar com medo? Tinha. Nós somos humanos. Nós temos medo, e o medo também é uma ferramenta para nossa defesa. Agora, não deve gerar em nós a falta de confiança, a falta de fé em Deus. Mesmo com medo, eu confio. Mesmo com medo, eu digo como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Eu sei que neste deserto tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que tu unges a minha cabeça com o teu óleo, que o meu cálice há de transbordar. É nos momentos mais difíceis. Povo cercado, qual a estratégia? O que é que deve ser feito? Vamos nos armar com o quê? Porque não somos uma nação. Não temos armas, não temos espadas, não temos lança, não temos nada. Vai pelejar contra um exército com pedras? Aí vem o desespero, e a pior coisa é quando a gente dá vazão ao desespero. O desespero, ele revela a falta de confiança. E bateu o desespero no povo, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estão dizendo: a gente nem liga para o que aconteceu, para o que sucedeu lá no Egito, para a nossa libertação. A gente só não quer morrer aqui neste deserto, Moisés. Era melhor servir a Faraó. Olha, é o desespero. O desespero nos faz nos comportar de forma inadequada, dizer o que não deveria ser dito, agir de uma maneira que não deveríamos agir. É quando a gente sai do eixo, quando a gente perde, como diz aí fora, as estribeiras, né? Quando a gente perde todos os parâmetros, é o desespero. E Deus nos chama para o equilíbrio. Eles dizem: será que não tinha sepulcro? Porque a gente preferia morrer lá como escravo? Por que você nos fez isto, Moisés, fazendo a gente sair do Egito? Ora, eles mesmos é quem tinham pedido, rogado e clamado a Deus para sair do Egito. Entende? E agora que eles saem do Egito, que está numa situação difícil, ou enfrenta o mar e morre afogado, ou espera o exército de Faraó chegar, e tem duas opções: ou serem levados cativos novamente, mas o maior temor é morrer ao fio da espada pelo exército de Faraó. E aí a culpa é de Moisés e de Deus.
Era como se eles dissessem aqui: olha, a gente não queria nada disso, não, era melhor a gente estar lá. Agora você imagina isso nas costas de Moisés. Milhões de pessoas olhando para ele, o responsável por tudo aquilo. Diz: que papelão é esse, Moisés? Depois de tanta coisa, de tanta peleja, aí agora estamos aqui à mercê da sorte. Era melhor que a gente continuasse como escravo. Olha o que o desespero faz. Olha o que o desequilíbrio faz. Desejar voltar ao que era antes. Se o que era antes era ruim, era indigesto, havia clamor, até a própria arqueologia hoje mostra inscrições no Egito a um Deus que não era adorado no Egito, a El. E provavelmente foram escritos pelos hebreus que lá estavam. Aí veja um povo que clama, que escreve o nome dele por uma saída. Chega num momento de desespero e diz assim: era melhor a gente permanecer lá. O desespero faz a gente blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. É por isso que as características do fruto do Espírito levam o crente a ter um coração pacificado, cheio de amor. Que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão. É um coração que está pacificado. É o coração de Jó, que mesmo no seu desespero não abria sua boca para blasfemar contra Deus. Ele passou por momentos terríveis, de desejar nunca ter nascido, de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Diz: maldito o dia em que nasci, em que foi dito nascer um varão. Melhor tivesse acontecido de eu ter descido ao lugar do silêncio, ao sepulcro. Mas isso não é blasfemar, é apenas desejar nunca ter nascido. Outra coisa é um povo que clama a Deus por libertação, e quando Deus, com um braço forte, liberta-os do Egito, alguns passos à frente eles dizem: era melhor a gente ter permanecido lá. Ou seja, o Deus que transformou o Nilo em sangue, o Deus que mandou a praga do piolho, das rãs, o Deus que mandou a praga da escuridão, deixando apenas a cidade em que eles habitavam com luz, e vai mostrando ali o seu poder. Agora, será que ele tinha abandonado o povo? Será que ele tinha deixado o povo à sua própria sorte? Obviamente que não, mas faltou o entendimento, faltou fé, faltou confiança. O desespero venceu. O desespero tomou conta do arraial. E eles disseram: era melhor a gente ter sido sepultado no Egito, para morrer aqui no deserto sem ao menos uma sepultura. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Ou seja, desde lá eles já temiam, eles já tinham medo, eles não creram. Eles já estavam viciados no sofrimento, na escravidão, se conformados com a escravidão. Queridos, há pessoas assim que se conformam na escravidão, que se conformam em estar no Egito, que tem medo do novo, que tem medo de dedicar a sua vida integralmente a Deus e depender dele.
aqui onde eu estou tá bom. Não tá bom, mas eu aceito. Eu não vou sair daqui. Para onde? Aí vem a insegurança, a incerteza. Mas Deus já não provou, já nos não demonstrou que Ele está agindo. Por que você não está crendo? Por que você não está acreditando? Por que você não está se entregando? Ele diz: melhor nos fora servir, ou seja, melhor fora ser escravo, ser prisioneiro dos egípcios do que morrermos no deserto. Aí Moisés disse ao povo: não tenham medo. Fiquem quietos, vocês estão desesperados demais. É a frieza embasada na confiança de quem o alistou, de quem o chamou, de quem disse: a missão é sua, esta carga é pesada, mas você vai suportar. É um indivíduo que diz assim: olha, fiquem quietos e não tenham medo, porque vocês verão o livramento do Senhor que Ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes. Mas está profetizando aqui palavras de profecia. E essa profecia aqui não é apenas de exortação, é de predição do futuro. Ele está dizendo o que vai acontecer no futuro. Ele está dizendo: fiquem quietos. Porque seu coração está tão ansioso, porque essa agonia na tua alma, porque essa inquietação, porque essa falta de sossego, porque você não dorme direito, porque você não se alimenta bem, porque você está desta forma, com esta crise de ansiedade. Ele está dizendo assim: não temais, estais quietos. Tem gente inquieta nesta manhã. Tem gente agoniado nesta manhã, dizendo: parece que eu estou aqui, Faraó vem ali, o mar está na minha frente, eu não tenho para onde ir. Será não que não era melhor eu estar lá no Egito? Psiu, estás quieto, não tem mais. Palavra do homem de Deus é esta: vocês vão ver o livramento do Senhor que hoje vos fará. Este problema, agora o exército de Faraó representa o problema, representa as afrontas, representa a enfermidade, representa o desemprego, representa os problemas no lar, na família, no casamento. Mas a palavra do Senhor está dizendo: este problema que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. Deus pelejará por vós e vocês ficarão calados, porque vocês estão falando o que não deveria. Vocês podem provocar a ira de Deus, como eles provocaram no futuro próximo. Mas a palavra de Deus aos corações, para mim e para você hoje, é: fique quieto, aquiete a sua alma, porque o exército de Faraó, porque os egípcios que hoje você está vendo, nunca mais vocês verão. Deus pelejará por vós e vos calareis. Aí o Senhor completa e diz assim a Moisés: não clama a mim não, Moisés, já está feito, já está determinado. Já está ordenado, a vitória já é certa. Apenas diga ao povo que marchem. Parem de reclamar, parem de falar, parem de ficar inquietos e continuem o percurso de vocês. E a Bíblia diz que de forma extraordinária o Senhor abriu o mar, soprou o vento, o povo atravessou, chegou no outro lado. Faraó queria
embarcar no milagre dos israelitas, mas o milagre seu é só seu. O milagre que Deus preparou para você é só seu. As paredes de água se desfizeram e todo o exército de Faraó morreram, foram sepultados no Mar Vermelho. E eu encerro esta simples, singela reflexão dizendo: o Senhor pelejará por vós. Apenas fiquem quietos. Fique quieto, fique quieta. Porque nesta peleja, eu falei que Deus se utiliza de muitas estratégias nas guerras. Mas nesta peleja, eu e você só devemos ficar quietos. E você verá o livramento do Senhor Jesus. Amém, amém